de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando esta semana, preparando-nos para celebrar Pentecostes logo no final de semana e assim o encerramento do tempo pascal. Estamos aqui ouvindo este discurso belíssimo de Jesus, que é esta chamada oração sacerdotal. Ouvimos do capítulo 13 a 16, quando Jesus falava com os discípulos, despedindo-se deles. E estamos agora ouvindo o capítulo 17 de João, que mostra-nos a oração sacerdotal do Senhor. Ontem ouvimos a primeira parte, hoje estamos ouvindo a continuação, e amanhã encerramos esse discurso de Jesus, no qual ele reza ao Pai por cada um de nós. Ele reza pedindo que o Senhor nos guarde do mundo. A temática que hoje ouvimos é a temática do mundo. Os discípulos que estão no mundo, mas não pertencem, não são do mundo. E Jesus consagra os discípulos para a missão. Missão que o Senhor realizou, missão também que os discípulos devem realizar. E aqui o Senhor Jesus vai dizer que, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Nós estamos aqui meditando o mistério da unidade. Mistério da unidade entre o Pai e o Filho, entre Jesus e o Pai. E esse mesmo mistério que Jesus transmite à igreja, transmite aos discípulos, transmite a cada um de nós, que vocês sejam um. E se nós tomarmos este ser um que Jesus coloca, esta unidade, nós poderíamos aqui meditá-la em duas perspectivas fundamentais. A primeira, enquanto pessoa, ser um, ser único. Podemos contemplar o ser um como um ser integral, um ser de inteireza, ser sobre si mesmo, ter inteireza sobre si mesmo, amar-se diante de Deus. O ser humano deve ter sua integralidade, deve ser um, fugir da fragmentação a qual muitas vezes nós vivemos. Muitas vezes nós não conseguimos ser um ser integral. Muitas vezes nós nos fragmentamos diante de tantas coisas da vida, de tantas coisas que se aparecem a nós, e nós deixamos de ter liberdade em Deus, porque nós nos fragmentamos em diversas partes e não conseguimos ser uma pessoa única, uma pessoa integral. E é o Senhor quem nos concede a graça de sermos um. É o amor do Senhor que nos concede, que habita em nós. É o amor do Senhor que habita em nós, que nos dá a força de não nos fragmentarmos, mas de termos a nossa inteireza, de sermos um, como o Senhor e o Pai são um. Também a segunda perspectiva que podemos aqui meditar diante desta unidade é também a perspectiva comunitária.
a unidade entre todos os cristãos. Nós estamos, amados irmãos, vivendo a semana de oração pela unidade dos cristãos. Devemos viver no mistério de amor. Há muito mais o que nos une do que nos separa, mas nós permitimos que aquilo que nos separa seja muitas vezes uma separação total entre nós, que nos causa tantas divisões, tantas brigas. Devemos superar as barreiras dos preconceitos, das rejeições que muitas vezes a história criou e lembrarmos que somos um, porque vivemos no mesmo Senhor, no mesmo Salvador. E Jesus continua no seu evangelho dizendo que quando estava com eles, dizia a ele: eu os guardava. E agora Jesus pede ao Pai: guarda-os. É o Pai que, na força do Espírito, deve guardar os discípulos. Quando Jesus estava com os discípulos, ele os guardava. Agora que ele vai para o Pai, pela força do Espírito, é o Pai quem nos guarda. E esta é a nossa certeza. O Senhor guarda a cada um de nós. O Senhor guarda a cada um de nós no seu amor, na força do seu Espírito. Também nós temos aqui no final do discurso de hoje, Jesus falando da relação dos discípulos com o mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas o Senhor pede que sejamos guardados no mundo. A igreja é a expressão, é a presença, é a testemunha do reino no meio do mundo. Às vezes nós não damos tanto testemunho assim, mas devíamos. Nós somos a expressão e a presença de Deus no mundo. E no mundo, nós, igreja, discípulos do Senhor, devemos ser testemunhas da bondade e do amor de Deus. E lembrando que o mundo, para o Evangelho de João, é a parcela do mundo que se fechou à novidade de Deus, que se fechou ao amor de Deus. São aqueles que odeiam toda a expressão do reino dos céus no presente, no mundo em que vivemos. O Pai é quem nos guarda para que a nossa presença no mundo seja uma presença de amor, seja uma presença que testemunha a presença do Cristo e que leva também as pessoas a sair da mentalidade do mundo para adentrar a mentalidade do reino dos céus. Será que temos sido expressão do amor de Deus para aqueles que odeiam a Deus? Será que temos sido expressão do amor e da bondade do reino dos céus para aqueles que não aceitam o reino dos céus? Será que o nosso testemunho tem convertido as pessoas ou o nosso testemunho tem feito pelo contrário, que as pessoas amem mais ainda a mentalidade mundana e se afaste do Evangelho? Como tem sido o nosso testemunho? Precisamos lembrar que nós estamos sim no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós não podemos perder a nossa identidade cristã. O mundo é sim onde moramos, mas nós não somos daqui. Não podemos comungar com aquilo que não pertence ao reino dos céus, com aquilo que é mentalidade de destruição, de morte. Devemos ser testemunhas de vida. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos testemunhas da sua vida, da sua graça no mundo em que vivemos. O Senhor nos consagrou para isso. Nos consagrou para a verdade, diz o Evangelho de hoje. E a palavra do Senhor é a verdade. Fomos consagrados, ou seja, nós somos marcados pelo amor de Deus. Fomos marcados pelo selo do Espírito Santo e enviados em missão para testemunhar o Cristo ressuscitado. Tenhamos, amados irmãos, o desejo de testemunhar o Senhor, de sermos presença de Deus neste mundo. Muitas vezes marcado pela morte, muitas vezes marcado pela maldade, muitas vezes marcado pela injustiça. Devemos nós sermos testemunhas, sermos luz que ilumina as nações, sermos luz que ilumina os povos no caminho da salvação, no caminho da verdade, no caminho da vida. Que o Senhor nos conceda essa graça.